Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, do seu canal, do canal de matemática focado na prova do Enem. Bom, se você ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Eduardo Viana, especialista na prova de matemática do Enem, criador do método 700 em 20, o método que tem levado os jovens a tirarem mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem com menos de 20 acertos. E no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas que mais é feita aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os 5 conteúdos que você precisa estudar para tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. É exatamente isso que você escutou. Se você acha que para se dar bem na prova do Enem precisa estudar muito, precisa estudar todo o conteúdo, precisa se matar, precisa estudar de madrugada, se matar de estudar no sentido figurado, claro. Não precisa. A prova do Enem é uma prova de estratégia e eu vou te falar hoje 5 conteúdos que eu te garanto que se você estudar você vai tirar mais de 700 pontos. Só para que você possa ter uma ideia, no Enem de 2018, 13 acertos já era suficiente para ultrapassar 700 pontos. Em 2019, 16 acertos já era suficiente para ultrapassar 700 pontos. Estou falando de dados oficiais do Ministério da Educação, dados oficiais do INEP. Então, tudo que eu te falo aqui é baseado em estatística, é verdade. Então, se você não está sendo orientado dessa forma a estudar os conteúdos que te levam a aumentar a tua nota pelo ajuste da TRI, pela famosa coerência pedagógica, você está estudando de forma errada para a prova do Enem. E talvez seja por isso que você não consegue aumentar a sua nota. Talvez seja por isso que você tem aquela sensação de estar aprendendo mais a cada ano, mas quando chega no Enem, não consegue aumentar a sua nota. É a sua estratégia que precisa ser mudada. É a forma com que você se relaciona com os conteúdos que caem no Enem. Não adianta estudar sem ter a estratégia correta. Mas agora pega aí o papel, pega a caneta, que eu vou te falar quais são os 5 conteúdos que você precisa estudar para tirar mais de 700 pontos com menos de 20 acertos no Enem. Primeiro conteúdo, anota aí, grandezas de medidas, ou melhor, grandezas proporcionais, tá? Anota o primeiro conteúdo, grandezas proporcionais. O que é grandezas proporcionais, Eduardo? Razão, proporção, razões especiais como escala, porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Esse bloco, esse conteúdo, grandezas proporcionais, te geram mais de 10 questões na prova do Enem. Todo ano tem questões de razão, todo ano tem 2, às vezes até 3 questões de escalas, porcentagem faz presença com 2 ou 3 questões, proporção todo ano, tá? Regra de 3 composta. Então esse é o conteúdo que mais apareceu, que mais caiu em toda a prova do Enem. Você precisa se dedicar nesse conteúdo, você vai com ele fazer algo em torno de 10 questões na prova do Enem. E quase sempre são questões fáceis. Anota aí o segundo conteúdo, transformação de medidas. Sim, transformação de medidas é muito importante para a prova de matemática, para a prova de física e também para a prova de química. Eu estou falando de quê? Transformar metro para centímetro, quilômetro para decímetro. Eu estou falando de superfície, de área, de volume, de tempo, 1 hora, 60 minutos. Enfim, eu estou falando aqui de você fazer transformação de metro cúbico para litro, transformação de medidas de 2 a 3 questões todo ano na prova de matemática e também como ferramenta em outras questões. Então, segundo conteúdo a ser estudado por você, transformação de medidas. Terceiro conteúdo, anota aí, função afim. Sim, o Enem cobra 4 funções. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Sim, função logarítmica cai no Enem todo ano, mas eu estou falando de priorizar a TRI, eu estou falando de ajustar a tua nota, eu estou falando de gerar coerência pedagógica. Você precisa garantir as mais fáceis. Então, função afim, função do primeiro grau é prioridade para você. Quando você garantir os conteúdos que eu já falei de grandezas proporcionais, de transformação de medidas, de função afim e dos outros 2 conteúdos que eu ainda vou te falar aqui nesse vídeo, aí você se preocupa com função do segundo grau, aí você se preocupa com função logarítmica. Eu estou te falando 5 conteúdos para que você já ultrapasse os 700 pontos com menos de 20 acertos.
E eu tenho provado e testado isso todos os anos com centenas de alunos que fazem o meu treinamento. O treinamento Descomplicando o Enem. O treinamento onde eu foco nesses conteúdos. O treinamento onde os alunos passam a fazer exercícios quase que diariamente desses conteúdos. O treinamento onde tem levado os jovens com dificuldade a tirarem mais de 700 pontos com menos de 20 acertos. Anota aí o quarto conteúdo. O quarto conteúdo é estatística e probabilidade. Ah, Eduardo, são 2 conteúdos, então não para o Enem. Quando eu falo para você que você está sendo orientado de forma errada para a prova do Enem, talvez você não acredite. Para o Enem, estatística e probabilidade é um único conteúdo. Para o Enem é a competência 7, estatística e probabilidade, 4 habilidades. Bom, você não precisa saber disso, de competências e das habilidades, mas precisa saber que o Enem cobra estatística e probabilidade de uma forma conjunta. Então anota aí para você estudar em estatística, média, moda e mediana, todo ano cai. 2 de média aritmética e 1 de média ponderada. Moda e mediana são conteúdos simples, você precisa garantir isso. Probabilidade, conceito simples de probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Você vai garantir com esse conteúdo mais 3 ou 4 questões. E por fim, o quinto conteúdo, geometria plana e geometria espacial. Ai meu Deus, Eduardo, quanto conteúdo agora? Não! Geometria plana e geometria espacial, mais uma vez, é a competência 2 da prova do Enem. Para o Enem uma coisa só, é geometria bi e tridimensional. São 4 habilidades. 2 das 4 habilidades é apenas identificar. E identificar é para que você possa apenas identificar sem calcular nada. Isso quer dizer que está garantido na prova do Enem algumas questões de geometria que você vai apenas olhar. Lembra aquela questão do guarda-chuva? Opa, é um cone. Lembra a questão da forma de bolo? Opa, é um tronco. Enfim, todo ano na prova do Enem você vai encontrar questões de geometria para que você apenas identifique. Então vale a pena olhar áreas e volumes. Se concentra nisso. É 80% das questões desse conteúdo, tá bom, gente? Com esses 5 conteúdos, eu te garanto, você já vai tirar mais de 700 pontos com menos de 20 acertos. Eu sou Eduardo Viana. Para mais dicas como essa, segue esse canal, tá? Um beijão, até o nosso próximo